Conflito aparente de normas penais. Fala-se em conflito aparente de normas penais quando duas ou mais normas aparentemente parecem reger o mesmo tema. Na prática, uma conduta pode se enquadrar em mais de um tipo penal, mas isso é tão somente aparente, pois os princípios do direito penal resolvem esse fato. São eles: princípios do direito penal, especialidade, subsidiariedade, consunção, alternatividade. O princípio da especialidade. A regra nesse caso é que a norma especial prevalecerá sobre a norma geral. Então, norma especial prevalece em cima da norma geral. Dessa forma, a norma no tipo penal incriminador é mais completa que a prevista na norma geral. Isso ocorre, por exemplo, no crime de homicídio e infanticídio. O crime de infanticídio possui em sua elementar dados complementares que o tornam mais especial, mais completo que a norma geral. Agora, sobre o princípio da subsidiariedade. Utiliza-se esse princípio sempre que a norma principal mais grave não puder ser utilizada. Então, só use esse princípio sempre que a norma principal mais grave não puder ser utilizada. Nesse caso, usamos a norma subsidiária menos grave, quando não pode usar mais grave. A subsidiariedade pode ser expressa ou tácita. Será expressa sempre que o próprio artigo de lei assim determinar. Certo? A subsidiariedade tácita ocorre quando não há expressa referência na lei. Mas, se um fato mais grave ocorrer, a norma subsidiária ficará afastada. Isso ocorre, por exemplo, no crime do artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo expressa a proibição da conduta de trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades das escolas, hospitais, estações de embarques e desembarques de passageiros, logradouros estreitos ou onde houver grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Contudo, se o agente estiver conduzido nessas condições e acaba por atropelar e matar alguém, responderá pelo crime do artigo 302 do CTB, que descreve a figura do homicídio culposo na direção de veículo automotor. Assim, esse crime mais grave afastará aquele crime de perigo. Então, essa é a subsidiariedade, certo? Voltando à questão da subsidiariedade expressa, um bom exemplo é o artigo 239, que trata da simulação de casamento. O tipo penal prevê pena de detenção de 1 a 3 anos se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Assim, caso não tenha ocorrido crime mais grave, será aplicado a pena expressa em lei. Porém, se ocorrer crime mais grave, deve ser aplicado somente esse, ficando atípico o fato menos grave.
Agora irei falar sobre o princípio da construção. Esse princípio pode ocorrer quando um crime meio é necessário ou durante a fase normal de preparação para outro crime. Então, o crime de construção ele aparece quando um crime meio existe. E um crime meio é quando um crime principal tem em mente para que esse crime principal seja realizado a um crime nessa preparação, nesse meio termo. Por exemplo, o crime de lesão corporal fica absorvido pelo crime de homicídio. Ou seja, quando você agride alguém até a morte, o que consta é o crime de homicídio. Não é computado o crime de lesão corporal, pois o crime de lesão corporal foi só um crime meio até ser conquistado o objetivo, foi o crime de homicídio. Ou mesmo crime de invasão de domicílio que fica absorvido pelo crime de furto. Não estamos falando em norma especial geral, mas do crime mais grave que absorveu o crime menos grave, que simplesmente foi um meio necessário para a execução da conduta mais grave. Ocorre também o princípio da construção quando, por exemplo, o agente falsifica um documento com o intuito de cometer o crime de estelionato. Como o crime de falsificação é o meio necessário para o crime de estelionato, funcionando como elementar fraude, fica por esse absolvido. Outro ponto importante é quando se trata do assunto de crime progressivo e progressão criminosa. Até então sabemos que o crime menos grave é absorvido pelo mais grave. Voltando ao assunto de crime progressivo e progressão criminosa. No crime progressivo, o agente tem um fim específico mais grave. Contudo, necessariamente deve passar por fases anteriores menos graves. No final das contas, o crime progressivo é um meio para um fim. Então, crime progressivo é um meio para o fim. Certo. Isso ocorre no caso do dolo de matar, em que o agente obrigatoriamente tem que ferir a vítima antes, causando lesões corporais. Aqui tem-se a aplicação do princípio da construção. Por outro lado, a progressão criminosa. Ocorre quando o dolo inicial é menos grave e no decorrer da conduta o agente muda sua intenção para uma conduta mais grave. Repare que há dois dolos. Tem-se como exemplo do agente que inicia a conduta com o dolo de lesionar e desfere socos na vítima. Contudo, no decorrer da ação, muda de intenção e desfere golpes de faca, causando o resultado morte. Veja que há duas intenções. Contudo, o Código Penal punirá o agente somente pelo crime mais grave. Assim, no caso exemplificado, também se aplica o princípio da construção. Então, na progressão criminosa, há dois dolos. No entanto, pode ocorrer progressão criminosa, certo? Com a incidência do concurso material, ou seja, aplicação de mais de um crime. Então, pode haver concurso material e, assim, aplicação de mais de um crime. Até então, a progressão criminosa tinha dois dolos, porém, mesmo assim, só era punível o mais grave. Porém, pode haver em uma
progressão criminosa, um concurso material, e assim a aplicação será de mais de um crime. Isso, por exemplo, ocorre no crime de roubo, em que o agente, no meio da conduta, resolve estuprar a vítima, ou seja, tem-se a progressão criminosa com dois dolosos, em que o agente responderá por dois crimes diversos. Ou seja, nesse segundo momento, ele responderá por dois crimes. Então, se haver o concurso material, haverá dois crimes. Entendido isso, iremos para o último princípio. É o princípio da alternatividade. Esse princípio é aplicado nos chamados crimes de ação múltipla ou de conteúdo variado. Então, ação múltipla ou conteúdo variado. Os penais descrevem várias condutas para um único crime. Tem-se como exemplo o artigo 33 da Lei número 11.343 de 2006. Artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, vender, adquirir, expor à venda, oferecer drogas, ainda que gratuitamente ou não, sem a autorização ou em desacordo com determinação legal, é um crime e a pena de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 reais de dia multa. Assim, pode afirmar que se o agente tiver um depósito e vender droga, ele não vai responder por dois crimes, mas somente por um crime. Por isso que é dito crimes de ação múltipla. Porque por mais que haja mais de uma ação, ele não vai ser computado isso, vai ser computado apenas um. Isso ocorre porque qualquer ação nuclear do tipo representa o mesmo crime. Na prática, não há concurso material, porque se houvesse, seria dois crimes, respondendo um agente por uma pena somente. Certo? Deixa-me ver. Até então, é isso.